Vimos no outro vídeo algumas joias raras que passaram pelo Flamengo e que definitivamente não deixaram saudades. Se você perdeu, vou deixar aqui nos cards para você assistir mais tarde, ok? E como os jogadores de futebol duvidosos que passaram pelo Flamengo não foram poucos, estamos aqui para a parte 2 dessa história triste. E vamos ver mais uma lista com jogadores que não fizeram nem pro almoço. E vamos a eles. Ocupando o 10º lugar dessa lista macabra temos o Magal. O lateral esquerdo desembarcou na Gávea em 2012, era o mais novo reforço para a lateral do mais querido. Criaram expectativa em cima do garoto e a decepção foi certa. Ele seria o reforço visando a Libertadores daquele ano. Foi contratado junto ao Americana de São Paulo, que disputava a 2ª divisão. Time esse que deve ter ficado feliz em vender o Maré Turbo para outro. E aí você me pergunta, mas por que o Flamengo foi atrás dele? Na visão da diretoria do Flamengo, era um jogador muito disciplinado, pois só havia tomado um cartão amarelo na 2ª divisão. E olha que lá o pau quebra, certo? Pois é, não tinha como ser diferente. Só depois viram que o jogador praticamente não marcava e assim ficava fácil não tomar cartão. Magal era a verdadeira Avenida Brasil pelo lado esquerdo. Ele jogou 24 jogos e perdeu a vaga para Ramon, o ex-Vasco. E em 2013 foi para o Bahia e lá foi desligado após o clube baiano perder de forma humilhante a final do Campeonato Baiano pro Vitória por 7-3 e teve gol nas costas dele, hein? Chegando na 9ª colocação temos o menino Itamar. Antes de chegar ao Flamengo, Itamar jogou em alguns clubes aqui no Brasil e também no exterior, mais precisamente na Coreia do Sul, México e Catar. No México era chamado de La Biesta, a besta, e realmente o mexicano se impressiona com qualquer coisa. Itamar chegou ao Flamengo logo após a contratação de Magal, e daí já dava para ver o plantel que a diretoria do Flamengo estava montando. Indicado pelo professor Lucha, que no ano anterior já tinha trazido Vanderlei e Jael, só pedrada. E a estreia foi de arrepiar em um amistoso contra o Londrina. Se liga aí no gol que o Itamar perdeu. Tá em uma boas condições físicas. Olha o David, posição legal aqui pela direita, chegou pro cruzamento na área, Itamar de cabeça pra fora! Perde um gol incrível, atacante Itamar! Já mostrando para que tinha vindo. E ainda fez o sinal da cruz. Jogou mais um amistoso contra o Corinthians e foi. E foi só isso mesmo. 2 amistosos e ainda perdeu aquele gol incrível. A diretoria percebeu que o jogador era bem ruim e deu aval para o jogador andar. Agora na 8ª colocação temos o incrível Val Baiano, a pedido do nosso inscrito, Adriano Fernandes 9447. Tentar emplacar nesse time do Flamengo, o que você pretende fazer hoje? Espero poder dar o melhor de mim. Me dedicar pra caralho, ajudar a equipe, entendeu? E se possível, aparecer é melhor que Adriano. O Val Baiano é melhor que o Adriano. Com a cabeça, com o pé ou com a mão. Val Baiano, honra 9 do Pedrão. Eu sempre achei o Zico um dos melhores jogadores que vi jogar, exemplo de ser humano e também de atleta, mas acho que o Galinho de Quintino falhou miseravelmente quando ainda no cargo de diretor executivo do Flamengo em 2010 pediu a contratação de Val Baiano. Isso mesmo, foi o Zico que pediu o cara, moral, hein? E antes de chegar ao Flamengo, o Val passou por muitos clubes, era um atacante que arrepiava, e entenda como quiser. E agora vem o inacreditável, ele chegou ao Flamengo para substituir o Adriano Imperador no ataque do mais querido. Val Baiano era dono de uma forma física excelente e faria uma dupla perfeita com o César Menotti. Val Baiano havia chegado do Monte Rei do México com uma forma física muito abaixo do ideal. Abençoado de uma técnica inexistente, Val não tinha velocidade, sem arrancadas, sem dribles e sem fôlego. Foi contratado pela boa campanha que tinha feito no Grêmio Barueri em 2009 e mal sabíamos que ele havia queimado todo o seu arsenal de gols. Para Val não existia gol feio e nem gol bonito, não existia gol. E quando o defensor errava, lá estava Val para perdoar. Mas o ponto positivo para Val Baiano é que ele era flamenguista de coração.
coração. E chegando na 7ª colocação temos outra fera, Christian Borja, atleta colombiano que desembarcou no Brasil em 2007 para integrar a base do Inter. Passou também pelo Guaratinguetá, Mogi e Caxias. Era um jogador imprevisível, o famoso cheio de pernas. Com um começo ruim e apresentações um tanto quanto duvidosas, foi mandado para a equipe Sub-23 e lá também não foi bem. A verdade é que não tinha como dar certo. O cara era um desastre. Na 6ª colocação temos o brabo, Gustavo Geladeira. Só de falar o nome me dá arrepios. Foi destaque no Boa Vista no Carioca de 2011. O volante foi contratado com a função de dar mais proteção ao sistema defensivo do Flamengo. Porém, na prática a coisa foi bem diferente. Geladeira tinha 1,85 m, era lento e a Geladeira não era bem uma Brastemp. No resumo, ele fez 12 jogos com a camisa do Flamengo, mas ficou vinculado ao clube até 2014. Nossa, que prejuízo. Na 5ª colocação vem Alejandro Donati. Flamengo pensando que havia comprado um xerife para a zaga e na verdade era só o xerife do pica-pau. O argentino não emplacou no Brasil. Em um ano de casa jogou apenas 11 vezes. A desgraça só não foi maior porque o Flamengo conseguiu recuperar a grana na venda do jogador para o Tijuana do México. Aquela famosa manta. Na 4ª colocação temos um outro argentino, Daniel Borg. E esse é mais antiguinho, mas vale a pena falar dele. E se nesse momento eu falasse para você que o Flamengo contratou um meia argentino que já jogou no Milan, River Plate, todos apostam que é um novo Maradona. Ele já conquistou Libertadores, uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina. E olha que o garoto só tem 25 anos. Eu receberia a notícia com empolgação e já começaria a fazer minhas apostas nas bets da vida, mas as coisas não foram bem assim. Daniel Borg chegou ao Flamengo para ocupar a vaga de Bebeto, que tinha sido vendido para o Vasco. O argentino faria ali a meia e indo para o ataque. Acabou que ele não fez nada. Não sabemos o que aconteceu com o atleta, o cara desandou total. Não sabemos o que ele tomou, mas foi forte. De Maradona ele foi a Ribamar. Ele fez 6 jogos e nesses 6 jogos ele não marcou com a camisa do mais querido. E chegando aqui no top 3 temos o mestre Zambuesa, um outro argentino, só que esse naturalizado mexicano chegou no Flamengo para substituir Renato Augusto, meu Deus, que estava indo para o futebol alemão, e Zambuesa estava com tanta moral que pegou a sagrada camisa 10. Ele chegou para ser o homem criativo do time, e o que vimos? Lentidão e falta de ritmo. E todos acharam que era apenas a adaptação do jogador, e nem era, o cara tava mal mesmo. Mas lembrando aqui, ele não era um jogador ruim, ele só não foi bem no Flamengo. Foram 7 jogos de pura tristeza. Depois foi pro futebol mexicano e se naturalizou com proposta de servir a seleção do país. E aí eu te pergunto, tu já viu o México ganhando Copa? É mais ou menos por aí. Chegando na 2ª colocação temos ele, Marcelo Cirino. Eu particularmente nem achava o jogador de todo ruim, por mais que a vida tenha esfregado isso na minha cara. Chegou ao Flamengo pela bagatela de 17 milhões de reais. Seria o atacante veloz que o Flamengo precisava. E com muita velocidade mostrou não ser tão habilidoso com a bola. Não gostava de atacar e por algum motivo entrava em campo cansado para correr. Ficou no banco a boa parte da última temporada dele no Flamengo e estava tão disposto a correr atrás da titularidade quanto corria do gol. Foi uma decepção veloz. E chegando na 1ª colocação temos a fera China, lateral direito. E a bomba, segura essa aí, ele foi revelado por um olheiro deficiente visual. E vocês devem estar pensando, aí forçou. Pasmem, não é mentira minha. Ele foi descoberto pelo senhor Nildo, que era deficiente visual. Seu Nildo deu a declaração que o segredo era ouvir as crianças, palavras dele. Elas comentavam que China tinha dado uma lambreta e driblado 3 e feito gol. Senhor Nildo ainda ressaltou, criança não mente jamais. E a história é séria. Ele foi o antecessor de Léo Moura na posição. Com isso, em 2004, o Flamengo, em sua grande sabedoria, contratou o jogador. E você já sabe o desfecho. O futebol do atleta doía os olhos. E chegamos ao final dessa lista
lista estranha que dá arrepios na alma. É muita lenda em apenas um vídeo. Vamos ficando por aqui, porque não é muito bom ficar repetindo esses nomes dentro de casa. Torcedores já sabem, né? Se não é um inscrito, inscreva-se. Deixa seu like e apoie o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima!